Meu nome é Conrado Paulino da Rosa, sou advogado, professor universitário e mediador de conflitos. E agora, dentro desse Saber Direito Responde, nós vamos nos dedicar para responder todas as perguntas enviadas pelos alunos ao longo dessa semana no curso de Mediação Familiar. Você também pode mandar os seus questionamentos pelo e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta vem da Júlia Tavares, e ela traz o questionamento de qual seria a diferença entre mediação e arbitragem. A diferença entre mediação e arbitragem, Júlia, é que na mediação nós temos um procedimento que ele é autônomo, em que os participantes vão ser ajudados por uma terceira pessoa, que na verdade muitas vezes vai ser realizado por uma dupla de profissionais, de preferência que pertença a áreas do conhecimento diferentes, então um psicólogo e um advogado, um assistente social e um advogado, em que eles vão trabalhar como facilitadores do processo de comunicação. Eles não têm um fator decisivo, porque quem constrói a solução são os próprios envolvidos. Agora, a arbitragem ela é um procedimento em que os participantes, frente a um conflito, eles atribuem a um terceiro o poder de decidir essa matéria. Destaco também, Júlia, que a arbitragem necessariamente só pode ser aplicada a a conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis, como os direitos contratuais, por exemplo, não podendo ser aplicada em direito de família. Essa matéria da arbitragem ela é regulamentada em lei própria, que é a Lei 9307 de 96, e que em muitos países do mundo ela é utilizada em larga escala. O Brasil tem boas práticas, mas é uma modalidade que ainda poderia ser melhor desenvolvida pela sociedade como um todo. Nós temos agora a pergunta da Cristina Cavalcante, e ela pergunta no mesmo sentido da Júlia, só que agora querendo saber qual é a diferença entre mediação e conciliação. A mediação, nós acabamos de conceituar que esse terceiro vai atuar auxiliando os envolvidos a que eles tragam as respostas. E aí reside a grande diferença entre mediação e conciliação, porque na conciliação, o terceiro que vai atuar como conciliador, ele vai ter como foco o acordo. Ele tendo como foco o acordo, ele vai poder propor as alternativas para os envolvidos. E a grande diferença entre um instituto e outro é que a resolução dos conflitos acaba sendo superficial na conciliação em comparação à mediação. E até por isso que nós temos que cada um desses instrumentos acaba sendo voltado para uma natureza de conflito. Enquanto a conciliação ela é voltada para conflitos que não demandem uma continuidade no relacionamento, a mediação ela é indicada para casos em que as pessoas precisam continuar se relacionando depois da resolução do fator conflitivo. Então, a gente sabe que nós ainda temos uma maior cultura de conciliação, mas as diferenças entre os institutos são marcantes. E, acima de tudo, está na postura dos profissionais, porque na mediação o acordo é consequência. Porque a grande vantagem, principalmente na mediação familiar, é nós trabalharmos no sentido do conflito como um fator de transformação. Então, nós não temos essa imposição, essa necessidade de que o acordo seja construído para que a mediação familiar seja exitosa. Agora, na conciliação, sem acordo, ela não foi exitosa sempre. A Thalita pergunta por que o judiciário ainda utiliza mais a conciliação do que a mediação. Thalita, eu vejo que a principal justificativa é cultural. Por quê? Nós sabemos que nós ainda trabalhamos e muitos operadores só respeitam o que está em lei. E a conciliação, ela está prevista no Código de Processo Civil, tanto que é dever do magistrado a todo momento incentivar pela pacificação. Isso está no artigo 125 do CPC. A primeira audiência que acontece no processo é a audiência de conciliação, artigo 331 do CPC. O próprio juizado especial cível tem toda
um sentido da audiência de conciliação feita por um conciliador, em que ele vai tentar ajudar os participantes a chegarem a um acordo. Então, a conciliação, ela acontece há muito mais tempo no direito do que a mediação. Em vários países, a própria experiência americana, que é um dos berços da mediação, justamente com a experiência europeia, a partir da França, e hoje a própria Espanha e Itália tem uma experiência muito grande na parte de mediação. Nós temos aí essa questão de que a mediação ainda é incipiente no Brasil, e isso acaba trazendo principalmente um desconhecimento por parte do operador que ela é possível. Então, eu vejo nesse sentido que essa cultura da tradição jurídica é que acaba trazendo essas consequências de ainda se utilizar mais a conciliação do que a mediação. Mas, acima de tudo, Thalita, eu vejo uma necessidade que esse instituto passe a ter um esclarecimento maior para os envolvidos de que, assim como a pergunta enviada pela Júlia anteriormente, a arbitragem vai se aplicar para determinados conflitos, a mediação para outros e a conciliação para outros. Então, porque cada conflito ele vai ter um tratamento diferenciado. Então, o que eu vejo acima de tudo, e ao longo do nosso curso sobre mediação familiar, a gente conseguiu trazer dentro do Saber Direito, é uma necessidade de uma mudança cultural. Não adianta simplesmente aumentar o número de juízes e de serventuários para que o colapso de demandas no judiciário se modifique. Como a gente trouxe, são 90 milhões de processos em tramitação. Porque aumentar o número de julgadores é mexer apenas nas consequências, mas não nas causas dessa crise de legitimidade que o Estado ultrapassa. Então, acima de tudo, é necessário que a gente possa transformar o agir social para que as pessoas possam fazer uma gestão autônoma dos conflitos, quebrando uma doença do terceiro, que é essa necessidade de que todo cidadão acaba tendo de uma certa dependência social em relação ao Poder Judiciário. Nós vamos agora para um breve intervalo e, em seguida, nós retornaremos com outros questionamentos enviados ao longo dessa semana no curso sobre mediação familiar. Olá, retornamos agora então com o Saber Direito Responde, em que nós vamos aqui atender todos os questionamentos trazidos pelos alunos que assistiram o nosso programa Saber Direito sobre mediação familiar. Agora, aqui nós temos uma pergunta do Marcos, que nos traz um questionamento se o mediador ele pode sugerir as alternativas. Marcos, como o tratamento que a gente busca na mediação ele é mais profundo do que na conciliação, esse comportamento do profissional faz toda a diferença. Então, enquanto na conciliação nós podemos ter uma atitude do profissional abrindo as alternativas para os conciliandos, na mediação jamais nós vamos ter esse comportamento. E então é comum que na conciliação a gente tenha alguma postura do profissional dizendo: quem sabe a senhora não toma determinada atitude? Não seria interessante que a senhora fizesse tal ação a partir de agora? Porque nesse caso, na conciliação, nós vamos nos restringir ao conflito aparente. Agora, na mediação, o que a gente quer é o verdadeiro conflito sendo examinado. E no momento em que o profissional traz as alternativas para os medianos, as respostas não estão vindo deles, estão vindo mais de uma vez de um terceiro. E, na minha singela opinião, se nós vamos continuar dando as respostas, nós não vamos conseguir trazer uma modificação nesse relacionamento, que é o que a gente busca por meio dessas formas de resolução de conflitos. Então, essa é a grande diferença. O mediador nunca sugere as alternativas, deixando apenas estimulando a comunicação entre os participantes para que eles possam trazer as alternativas para o procedimento mediativo. O Tiago,
pergunta como acontece a interdisciplinariedade na mediação. Então, Tiago, na mediação, ela, além de ser um conhecimento construído em conjunto por várias ciências, nós temos os profissionais agindo lado a lado. No direito, tradicionalmente, nós utilizamos os profissionais do serviço social da psicologia por meio da perícia. Aqui no nosso procedimento mediativo, a situação muda bastante. Por quê? Os profissionais do direito, da psicologia, do serviço social, inclusive da pedagogia, trabalham lado a lado. Então, dessa forma, primeiro que todo mediador, ele precisa passar por um curso de capacitação que mistura conhecimentos dessas áreas. Segundo, é que, trabalhando conjuntamente, nós temos uma grande possibilidade de troca, no momento em que nós não trabalhamos mais no conhecimento de uma forma compartimentada, e sim de uma forma interdisciplinar, em que, a partir da participação desses dois profissionais, dois ou mais profissionais, a gente vai conseguir construir um efetivo conhecimento novo. A mediação, acima de tudo, como uma ciência. Não sendo possível nós pensarmos uma mediação num sentido intuitivo. Existem pessoas que podem ter uma maior facilidade para mediar, mas mediação é uma ciência, sendo necessário um curso de formação para esse fim e, acima de tudo, uma continuidade de estudos praticamente contínua, porque o mediador, ele se caracteriza, acima de tudo, por estar em contínua transformação. Pergunta do Luciano Vasconcelos, que traz o questionamento se a mediação é regulamentada no Brasil. E eu vou aproveitar aqui para responder a pergunta do Luciano em conjunto com a pergunta da Keiliane Souza, que ela pergunta se existe algum projeto de lei regulamentando a matéria. Primeiro, a pergunta do Luciano. A mediação ainda não é regulamentada no Brasil. Nós não temos nenhuma legislação e nenhuma situação na nossa codificação trazendo a mediação. Contudo, no bloco anterior nós trouxemos a postura do magistrado, que é de facilitar a construção de acordos. E, inclusive, o Código de Ética da Advocacia traz a previsão que o advogado ele tem uma função também pacificadora. Nós, ao longo do curso no Saber Direito, apresentamos a Resolução 125 do CNJ, que foi um grande avanço, instituindo a mediação como política pública dentro do Poder Judiciário. Então, Luciano, embora nós ainda não tenhamos uma legislação específica, nós já temos ela como um princípio usual na prática jurídica, tendo em vista que é um procedimento utilizado em larga escala, mundialmente, e que o Brasil está se empoderando desses conhecimentos. Só para que vocês tenham uma ideia, o percentual de sucesso na mediação é superior a 80%. Então, isso demonstra o quão rico pode ser a implementação dessa prática. E a pergunta da Keiliane, então, se existe algum projeto de lei regulamentando a matéria? Sim, existe. Nós temos um projeto de lei que é de relatoria da Zulaê Cobra, que é lá de 98, que teve uma primeira versão um pouco sintetizada e que no ano 2000, graças aos implementos, inclusive, no Instituto Brasileiro de Direito Processual, se formou uma versão consensuada, que hoje se encontra na Comissão de Constituição e Justiça e que procura regulamentar a mediação no Brasil. O Estatuto das Famílias, que foi redigido pelo IBDFAM, pelo Instituto Brasileiro de Direito das Famílias, que é o projeto de lei 2285 de 2007, trouxe no seu bojo a mediação como um princípio processual também. E, por fim, o novo projeto do Código Civil, ele traz uma situação de que agora os mediadores e conciliadores são auxiliares da justiça. Ou seja, ao lado dos oficiais de justiça e de outros dos peritos, o mediador e o conciliador são essenciais para que o processo possa se desenvolver bem. E, aliás, chama a atenção que